Ben-Hur, livro 8. Esther, Esther, chama o criado e diz-lhe que me traga um copo de água. Encontramo-nos no pavilhão do terraço do antigo palácio dos Ur em Jerusalém. Da varanda que dava para o pátio, Esther chamou um criado no preciso momento em que outro ia ao seu encontro, saudando-a respeitosamente. Uma carta para o senhor, disse-lhe, entregando-lhe uma missiva. Aqui convém dizer ao leitor que estamos no 21º dia de março, 3 anos depois do batismo do Nazareno. Nesse espaço de tempo, Ben-Hur, que não podia suportar o abandono e o estado arruinado do palácio de seu pai, tinha comprado a casa a Pôncio Pilatos por intermédio de Maluque. E com as oportunas reparações tinha devolvido seu esplendor primitivo a portas, pátios, escadas, terraços, paredes e tetos, ao extremo de que não só ficasse uma única recordação dos trágicos acontecimentos porque a família tinha passado, mas também como a sua riqueza excedia talvez a primitiva, pois em cada ângulo o visitante encontrava provas do bom gosto que o jovem proprietário tinha adquirido durante sua estadia na quinta de Miceno e na capital romana. Sem embargo, Ben-Hur não quis passar ainda aos olhos do público por seu proprietário. De vez em quando acudia à cidade santa para passar uns dias na casa paterna, mas sempre incógnito e na condição de hóspede. Mas essas visitas não eram devidas unicamente à necessidade de descanso. Baltazar e Iras alojavam-se no palácio e Ben-Hur não era insensível ao encanto da jovem. Quanto a Simônides e a Esther, havia poucos dias que tinham chegado de Antioquia depois de uma viagem muito fatigante para o ancião. Contemplou a missiva, deteve-se, olhou-a uma segunda vez mais atentamente e ruborizou-se ao reconhecer o selo de Ben-Hur. Então apressou o passo e depositou a carta nas mãos de seu pai. Simônides, depois de uma breve pausa, examinou também o selo. Abrindo a carta, entregou à jovem o seu conteúdo, dizendo-lhe: Lê. Os olhos de seu pai estavam fixos nela enquanto falava, e uma expressão de tristeza apareceu no seu rosto. Vejo que sabes de quem vem, Esther. Sim, de nosso Senhor. Ainda que as palavras fossem ditas com embaraço, nenhuma perturbação apareceu no seu olhar. O ancião inclinou a cabeça. Tu ama-lo, Esther? Sim, respondeu a jovem. Refletiste bem no que fazes? Tentei não pensar nele e só recordar-me de que é o nosso dono, mas o esforço foi inútil. És uma boa filha, murmurou pensativo o ancião. E depois de um instante prosseguiu. Deus me perdoe, mas estou seguro de que o teu amor se teria visto correspondido se eu tivesse conservado tudo quanto tinha em meu poder. É muito grande a eficácia do dinheiro. Pior para mim se tivesses feito como dizes, pois então eu seria indigna dos teus olhares e não me poderia orgulhar de ti. Queres que leia? Um momento, exclamou. Permite-me que, para teu bem, te faça conhecer a tua desgraça. Esther, o seu coração já não te pertence. Já o sei, respondeu esta tranquilamente. A egípcia apanhou-o nas suas redes, prosseguiu Simônides. E essa mulher reúne, além de toda a astúcia da sua raça, uma beleza fascinante. Muita beleza e muita astúcia, mas pouquíssimo coração. A filha que deprecia o seu próprio pai não fará feliz o seu esposo. Merece que a acuses assim? Baltazar é um sábio, singularmente favorecido por Deus, apesar de ser gentil, pois bem, a filha troça dele. Ontem mesmo ouvi-a dizer ao falar de seu pai as seguintes palavras:
As loucuras da juventude são perdoáveis, mas não há nada digno de admiração nos anciãos se exceptuar a sabedoria. Quando esta se esgotou, o melhor que aqueles podem fazer é morrer. Palavras cruéis próprias de um romano. Depois de uma breve pausa, apoiou a mão no ombro da filha e acrescentou: quando ele tiver tomado por esposa a egípcia, ó minha querida Esther, o seu pensamento voará para ti com arrependimento. O seu espírito ver-se-á conturbado, porque então advertirá que foi um instrumento para a ambição dessa mulher. Roma é a meta dos seus sonhos. Para ela, ele é somente o filho do Dúnviro Arrius, não de Ur, príncipe de Jerusalém. Esther não quis dissimular sequer o efeito dessas palavras. Salva-o, ainda é tempo, o ancião respondeu com um movimento negativo da cabeça. Pode-se salvar um homem que se afoga, mas não um homem enamorado. Mas tu podes ter muita influência sobre ele, está só no mundo. Mostra-lhe o perigo, abre-lhe os olhos, para que veja o caráter dessa mulher. Isso talvez o livrasse dela, mas não te entregaria a ti. Não. E franziram-se-lhe as sobrancelhas. Eu sou um servo, como foram meus pais, de geração em geração. Como, pois, me atreverei a dizer-lhe: olha, Senhor, eu tenho uma filha que é muito mais bela que a egípcia e que te ama muito mais? Não, por todos os patriarcas, Esther. Preferiria descer contigo ao sepulcro de minha pobre esposa. O rosto de Esther tinha a cor da brasa. Nunca pretendi que lhe falasses assim, meu querido pai. Ao dizer-te o que disse, pensava somente nele, na sua felicidade, não na minha. Se me atrevi a amá-lo, saberei conservar-me digna do seu respeito. Assim poderei excusar aos meus olhos a minha loucura. Agora, deixa que leia a carta. Sim, leia. Leu rapidamente, como para pôr um fim àquele enfadonho assunto. Nissan, 8º dia, no caminho de Galiléia a Jerusalém. O Nazareno pôs-se a caminho. Sem que ele o saiba, sigo-o com uma legião dos meus. Uma segunda vem atrás dela. A Páscoa serve de pretexto para a aglomeração. Ao partir, disse-nos: iremos a Jerusalém, e todas as coisas que de mim escreveram os profetas terão cumprimento. A nossa espera chega ao seu termo. Apressa-te. A paz seja contigo. Simônides. Ben-Hur. Esther devolveu a carta a seu pai, afogando a duras penas um soluço. Nenhuma só palavra para ela, nenhuma saudação. Pela primeira vez na sua vida, sentiu a mordedura dos ciúmes. O 8º dia, falou Simônides. O 8º dia é hoje. Esther, é o 9º, respondeu a filha. Então, devem encontrar-se já em Betânia. E é possível que possamos vê-lo essa noite. Acrescentou ela, esquecendo por um momento o próprio desengano com a alegria daquela perspectiva. Nesse momento apresentou-se o servo com água. Esther serviu seu pai e enquanto prestava esse serviço apareceu Iras no terraço. Esther, ao vê-la, sentiu um nó no coração e aproximou-se mais de seu pai. Paz para vós, Simônides, e paz para a gentil Esther, disse a jovem egípcia. Depois da saudação, dirigiu-se à jovem e, colhendo-a pela cintura, levou-a até a balaustrada e detiveram-se no precioso sítio onde, anos antes, Ben-Hur tinha deslocado aquele pedaço de telha que fora bater na cabeça de Gratos. Estiveste alguma vez em Roma? Perguntou Iras, brincando com o bracelete que tinha tirado do braço. Não, replicou Esther. E nunca desejaste lá ir? Também não. Ah, que pobre foi a tua vida.
O suspiro que acompanhou aquelas palavras não poderia ter sido mais eloquente se a egípcia quisesse lamentar o seu próprio destino. Um instante depois rompeu numa gargalhada e exclamou: "Vem o rei!" Esther olhou-a surpreendida. Iras acrescentou, baixando a voz: "O Nazareno chegará amanhã. Ben-Hur estará aqui esta noite." Esther fez um esforço para dissimular a sua agitação, mas não o conseguiu. Baixou os olhos, ruborizou-se e não pôde ver o sorriso de triunfo que animou o semblante da egípcia. "Olha, aqui está a prova", e tirou um rolo do cinturão. "Congratula-te, minha amiga. Estará aqui esta noite. Ben-Hur possui um magnífico palácio junto ao Tibre e prometeu oferecer-me. Ser a senhora quer dizer ser O rumor de passos acelerados na rua fê-la interromper e, assomando a cabeça pela balaustrada, exclamou: "Bendita seja Ísis! É ele, é Ben-Hur. Chega precisamente quando falávamos dele. Esther, abraça-me." A hebraica olhou-a com a cara incendiada e com os olhos que expressavam, talvez pela primeira vez na vida, um sentimento não muito afastado da ira. Como se não bastasse a proibição que se tinha imposto de pensar no homem a quem amava, devia ouvir como a sua afortunada rival lhe confiava vitoriosa os seus triunfos e as suas brilhantes esperanças no futuro. Por isso não pôde conter-se sem dizer: "Tanto o amas tu ou amas mais a Roma?" A egípcia avançou um passo e perguntou por sua vez: "Que te importa a ti?" Esta pressa de agitação começou. É que. Mas um pensamento que lhe lampejou no cérebro deteve nos lábios a palavra que ia pronunciar e, confusa, trêmula, concluiu: "É que ele é amigo de meu pai." Por nada no mundo teria podido confessar a sua condição de escrava. Iras sorriu levemente. "E nada mais que isso?" perguntou o trocista. "Ah, pelos deuses egípcios do amor, fica com os teus beijos. Tu mesma me acabas de mostrar que outros mais inestimáveis me esperam aqui na Judéia. Vou recebê-los. Que a paz seja contigo." Esther seguiu a sua rival com um olhar até que desceu os degraus lentamente e desapareceu. Então, ocultou o rosto nas mãos e rompeu em lágrimas, lágrimas de vergonha e de dor. Uma hora depois, Baltazar, Simônides e Esther encontraram-se na sala maior do palácio, onde a sua conversa foi interrompida pela chegada de Ben-Hur e de Iras. O jovem hebreu aproximou-se primeiro de Baltazar, depois voltou-se para Simônides, mas, à vista de Esther, deteve-se. Ficou surpreendido ao ver a transformação que o tempo tinha operado no aspecto da belíssima Esther. E no instante em que se deteve a contemplá-la, uma voz interior apressou-se a recordar-lhe as promessas esquecidas e os deveres afastados. Por um momento sentiu-se perturbado, mas depois, refazendo-se, exclamou: "Paz para ti, doce Esther, e para ti, Simônides, que és o pai dessa órfã. A bênção de Deus vos proteja." Esther ouviu estas palavras com os olhos fixos no pavimento. Simônides respondeu: "Repito-te a saudação que dirigiste ao bom Baltazar, filho de Ur. Bem-vindo sejas à mansão paterna. Senta-te e refere-nos a tua viagem, o que fizeste e o que soubeste do Nazareno." Esther, com pressurosa solicitude, chegou-lhe uma cadeira. "Obrigado", disse-lhe Ben-Hur. Depois de sentar e de trocar algumas palavras, começou: "Vou falar-vos do Nazareno." Os dois velhos fixaram-no com vivo interesse.
Segui-o durante muitos dias, espiando todos os seus atos. Viu em todas as possíveis circunstâncias em que é dado vigiar e julgar um homem, e desde já vos digo que, ao mesmo tempo que tenho a certeza de que é um homem como eu, não a tenho menor de que possui qualquer coisa mais que a humanidade. Que? De que maneira? Vou explicar-vos. Uma pessoa entrou naquele momento e, interrompendo-os, Ben-Hur voltou-se, soltou um grito de júbilo e, levantando-se, correu apressado ao seu encontro. Amrá! Exclamou, minha boa e velha Amrá. Esta aproximou-se com o rosto resplandecente de alegria, arrojou-se aos pés do seu senhor, abraçou-lhe os joelhos e beijou-lhe repetidamente as mãos. E quando Ben-Hur, abraçando-a, perguntou: Minha boa Amrá, nada sabes delas, nem uma palavra, nem um indício? A pobrezinha rompeu em soluços, mais eloquentes que qualquer palavra. Ben-Hur, esforçando-se por conter as lágrimas, disse solenemente: Cumpra-se a vontade divina. Vem, Amrá. Fica enquanto conto aos meus bons amigos a história de um homem extraordinário que veio ao mundo. A velha afastou-se e, sentando-se no chão com as costas apoiadas na parede e as mãos fechadas sobre os joelhos, manifestou claramente a todos que o seu único desejo era a contemplação do seu Senhor. Ben-Hur disse assim aos dois anciãos: Não quisera responder à pergunta que me fizeste sobre o Nazareno, sem vos referir antes que o vi fazer, tanto mais que amanhã chegará a essa cidade para se dirigir ao templo que ele chama a casa de seu pai, onde se nos dará a conhecer. Assim saberemos amanhã quem de vós, Baltazar ou Simônides, tem razão. Baltazar esfregou as mãos trêmulas e perguntou: Aonde poderei vê-lo? O tumulto da gente será muito. Melhor será, portanto, que ides aos terraços do pórtico do templo, bem por cima da porta de Salomão. Virás conosco? Não. Os meus amigos talvez tenham necessidade de mim na procissão. Procissão? Perguntou Simônides. Viaja com cortejo? Ben-Hur apressou-se a responder. Leva consigo 12 homens, pescadores, agricultores e um estalajadeiro, todos de coração humilde. Viajam a pé, sem temor do vento, do frio e da chuva e nem do sol. Ao vê-los derreterem-se ao anoitecer para comer um pedaço de pão, antes de se deitarem sobre o solo, no caminho público, parece-me contemplar uma horda de pastores que regressam do mercado com seus rebanhos. Só quando o Nazareno tira o lenço da cabeça para olhar a alguém ou sacudir o pó do caminho, me é dado reconhecer que não é só o seu companheiro, mas também o seu mestre, e não menos seu superior que seu amigo. Vós sois homens experimentados, sabeis tão bem como eu que muitas vezes somos escravos de impulsos irresistíveis e que é pouco menos que lei da nossa natureza que consagremos a nossa vida a conseguir o bem-estar e a felicidade. Recordando, pois, esta lei que nos permite conhecermos-nos a nós mesmos, que direis de um homem que, podendo ser rico pela faculdade que possui de converter em ouro as pedras que pisa, prefere viver na indigência? Os gregos chamar-lhe-iam filósofo, observou Iras. Não, minha filha, disse Baltazar. Os filósofos nunca possuíram semelhante faculdade. E como sabes que a possui? Ben-Hur respondeu com viveza. Viu converter a água em vinho. Estranho, muito estranho, murmurou Simônides. Mas o que mais me assombra é que prefira a pobreza, podendo possuir tesouros. E é tão pobre como dizes? Ele nada possui e nem ambiciona os bens de ninguém. Pelo contrário, compadece-se dos ricos. Mas prossigamos. Que diríeis se visses um homem multiplicar 7 pães e 2 peixes em quantidade suficiente para satisfazer a fome de 5.000 pessoas e deixar-lhes ainda os cestos cheios? Viste-o fazer isso? Sim,
Eu mesmo comi desses pães e desses peixes. Mas há coisas ainda mais assombrosas. Que dirias de um homem dotado da virtude de curar os doentes apenas tocando a orla da sua túnica e dirigindo-lhes palavras de longe? Isso vi eu, não uma, mas repetidas vezes. Ao sair da cidade de Jericó, 2 cegos que estavam no caminho chamaram o Nazareno. Tocou-lhes os olhos e viram. Foi-lhe apresentado um paralítico absolutamente incapaz de qualquer movimento. O Nazareno disse simplesmente: vai para a tua casa. E o homem caminhou por seus pés. Que dizeis disso? O mercador não sabia o que responder. Julgais acaso que o Nazareno não é mais que um habilíssimo charlatão? Referir-vos-ei coisas maiores que presenciei. Conheceis essa maldição de Deus, a lepra, cujo único alívio é a morte? Ao ouvir essas palavras, Amrá esteve a ponto de levantar-se, mas depois aquietou-se ouvindo-o atentamente. Que diríeis, pois, prosseguiu Ben-Hur, cada vez mais entusiasmado, se tivesseis visto o que vou referir-vos? Um leproso apresentou-se ao Nazareno quando me encontrava com ele na Galiléia e perguntou-lhe: Senhor, se tu quiseres, podias curar-me? E ele tocou o leproso com a mão, dizendo-lhe: Purificado sejas. E instantaneamente aquele homem ficou são, como todos aqueles que fomos testemunhas da sua cura. Amrá escutava agitada e febrilmente. As suas faculdades mentais debilitadas consentiram-lhe apenas seguir e compreender as palavras do seu amo. Depois continuou Ben-Hur: 10 leprosos acudiram a ele ao mesmo tempo e, caindo a seus pés, gritaram-lhe: Mestre, mestre, tende piedade de nós. O Nazareno respondeu-lhes: Ide, apresentai-vos ao sacerdote como a lei prescreve, e antes que chegueis a ele, estareis curados. E curaram-se. Durante o caminho, a sua enfermidade desapareceu, não deixando o menor rastro que lhes a recordasse. Nada igual a isso se tinha ouvido em Israel até agora, murmurou Simônides. Amrá, sem que ninguém o notasse, levantou-se e saiu da sala. No entanto, ainda não terminei. Dizei-me, já existiu alguém que tivesse arrancado a sua presa à morte, que tenha restituído a vida a quem a tinha perdido? Deus, respondeu Baltazar. Ó, sábio egípcio, eu não queria pronunciar esse nome que vós mesmo pondes nos meus lábios. Que diríeis vós, e que diria Simônides, se tivesseis visto, como eu, um homem que com poucas palavras, sem cerimônias e sem esforço maior que uma mãe para despertar o seu filho adormecido, desfaz a obra da morte? O que vou contar aconteceu em Naim. Íamos a entrar na cidade quando nos encontramos com um cortejo que acompanhava um cadáver ao cemitério, e atrás do qual ia uma mulher chorando inconsolavelmente. Movido pela piedade, o Nazareno dirigiu-lhe a palavra e depois, tocando no ataúde, disse ao jazente: Levanta-te. E imediatamente o defunto se levantou e falou. Só Deus pode fazer isso, exclamou Baltazar olhando Simônides. Simônides não podia resolver-se a renunciar à interpretação que ele dava às profecias. E Ben-Hur sustinha que ambos os anciãos tinham razão, porque, segundo ele, o Nazareno era o Redentor, como queria Baltazar, mas também o rei predestinado, como dizia Simônides. Por último, levantou-se e disse: Amanhã vê-lo-emos. Que a paz esteja com todos vós. E despediu-se para regressar a Betânia.